Bora fazer aqui a análise do capítulo 1143 de One Piece, Os Cavaleiros de Deus. Continuando de onde a gente parou, no capítulo passado, a gente tem essa parte dos desenhos infantis aqui, que são esse pesadelo das crianças. E eu queria comentar uma coisa que, com o filtro, não vai dar muito para vocês verem, mas essa página aqui, no primeiro quadro, a gente tem o cenário, as criaturas no fundo e o Sal correndo com as crianças. Cara, muito do que eu vou falar, talvez, seja problema do Scan, porque eles têm que tratar a imagem, porque a imagem vem em baixa qualidade, sei que. Mas, gente, pelo amor de Deus, não dá pra entender. Assim, dá pra entender o que tá acontecendo, mas é tanta informação que o Oda bota, e tanta rachura, e os personagens são tão pequenos, que às vezes fica difícil de ver. E olha que eu tô com a tela no zoom da minha cara desse tamanho. Mas eu acho que isso é aquele problema que a gente vem comentando, né, principalmente do time skip. E quando a gente viu os capítulos iniciais, toda aquela treta que teve com o Reage Carlos, a gente abriu os capítulos pra ler, cara, era outro planeta que a gente tava lendo One Piece. Então, saudades apenas. Lembrando que isso aqui vai ser uma análise e não uma leitura do capítulo. É pra você ler sozinho, você vem aqui depois pra ver a análise. Então, a gente começa já do mistério da outra... que a gente tava no outro capítulo, que é o que acontece quando as crianças estão sonâmbulas, né? A gente teorizou que elas poderiam atacar a pessoa de alguma forma, ou que algum tipo de energia saísse e machucasse o adversário, apesar dos machucados parecerem de faca ou de perfuração, algo do tipo. E a gente finalmente descobre o que é isso, tá? Aqui o capítulo ele é bem competente, porque, lembra, toda experiência de capítulo tem que ser individual. Não importa se você está lendo isso há 10 anos. Tem alguém que vai pegar Shonen Jump e vai ler esse capítulo pela primeira vez. Ai, narrador, isso não faz sentido. Faz. Porque pela forma que a Shonen Jump funciona, ela fica lá em pé nas livrarias, deitada ali na banca. A pessoa vai lá e pega, dá uma folheada. Ah, ok, vou comprar. Certo? E agora, olha só o que tem nessa primeira página. Ela é definida pela seguinte característica. A gente vê umas crianças sonâmbulas e pessoas falam, nossa, elas estão sonâmbulas, para onde elas estão indo? Ah, cuidado, elas podem te machucar se você encostar nelas. E aí você tem uma dúvida bem clara nessa primeira página. Como assim crianças sonâmbulas que podem machucar adultos? Negócio estranho. Então essa dúvida meio que já é um motivador de interesse para o cara pensar, acho que eu vou continuar lendo, para ver onde vai dar. Entendeu? Esse tipo de gancho é muito importante, principalmente pela forma que esse tipo de obra funciona. Se fosse um livro, não é necessário, porque raramente a pessoa vai comprar o livro por uma coisa que ela leu aleatoriamente no meio. Acontece? Talvez aconteça, mas não tem a mesma proporção de uma obra tipo essa aqui, a Shonen Jump, certo? Então essa primeira página aqui é muito importante, muito bem feita, porque ela explica todo o contexto que você precisa saber como leitor novo. Olha só, crianças sonâmbulas que machucam adultos, isso é estranho. E aí você pode ficar com curiosidade de continuar lendo. Então é muito importante isso, tá bom? Uma parte narrativa que muitas pessoas ignoram, mas mostra como que o Oda, apesar das críticas que eu, por exemplo, venho fazendo a ele nesses últimos tempos em relação a como o One Piece está sendo organizado, encaminhado, dá pra ver como o cara é bom. É inegável que o Oda é incrível. E esse aqui é o tipo de exemplo que eu acho que poucas pessoas conseguem pegar. A pessoa lê isso aqui e tá pensando no power scaling. A pessoa lê isso aqui e tá pensando na arte bonita ou poluída. A pessoa lê isso aqui e tá pensando que o One Piece é bucha. Mas eu leio isso aqui e penso, caraca, olha como o Oda tem maestria de apresentar um motivador de interesse para um leitor que nunca leu One Piece. Entendeu? Eu acho isso bem legal. E eu gosto de compartilhar isso com vocês, para vocês verem o que realmente mostra, para mim, a grande capacidade do autor para se sustentar durante tanto tempo. E aqui logo na segunda página, né, a gente tem o acontecimento, que é esses espinhos, né, esses círculos com espinhos da criança. E ele aparentemente não só aparece, ele aparece empurrando para frente, né? Então o cara ele faz assim. Não é tipo, a mão vem e ele tá parado. Não, ele vem assim e pá, já pega a pessoa. Isso é a pessoa que abriu a primeira página e virou
vai ver isso aqui. Caraca, como assim apareceu um círculo de espinhos na criança e tal? Assim, novamente, é muito bem feito isso aqui. Isso é uma boa prática de todo mangá, tá? Isso é uma boa prática da indústria que é recomendado sempre fazer. Quer dizer que todos os autores fazem? Sempre. Não. Todos os autores tentam fazer isso sempre. Nem sempre conseguem. E se conseguem, nem sempre fica tão bom. Mas eles sabem que isso é necessário. Só que isso é mais difícil do que parece. Porque você tem que organizar 1001 coisas para chegar nesse ponto. Entendeu? Enfim. A gente vê o poder das rosas aqui, né? Dos espinhos das rosas. A gente vai tendo um contexto sobre o que está acontecendo e tudo mais. A gente vê onde os outros personagens estão. O Brook está com a cabeça no quadril, que é muito engraçado. A gente vê sobre o fogo que o Loki causou com o raio dele. Uma piadinha do povo bêbado. E ali os bombeiros. Basicamente, contextualização para próximos acontecimentos. Aqui é onde o Oda bota as coisas de menor importância no capítulo. Ó, importante, mistério e cena de tensão. Depois, contextualização, muita contextualização. Por quê? Porque essas páginas aqui não são tão necessárias agora. São páginas que elas existem para continuar crescendo a tensão até o momento da reviravolta do Kishotenketsu, do Ten. E qual que é a parte que você acha que é mais importante do Kishotenketsu? O Ki, o Sho, o Ten ou o Ketsu? A maior parte das pessoas, em geral, antes de eu falar, comenta aí nos comentários. Qual que você acha? E no chat aí também. Qual que é a parte mais importante? O Ki, o Sho, o Ten ou o Ketsu? Tem uma parte mais importante? Elas são iguais ou tem alguma parte mais importante? Pra quem não lembra, né, Kishotenketsu é introdução, desenvolvimento, reviravolta e finalização. Reviravolta não quer dizer uma grande revelação, quer dizer uma quebra do status quo ou uma nova perspectiva introduzida nos poemas chineses, né? Que é a referência que a gente está usando. A maior parte das pessoas falam que é a reviravolta, é o Ten. E isso faz muito sentido, né? Caramba, a reviravolta é a joia do capítulo, né? É o momento incrível, é o momento que a trama mais anda, é o momento que algo diferente acontece, um personagem aparece e tal. E, de fato, em geral, é a parte mais chamativa. Só que as engrenagens para isso acontecer são mais importantes do que o acontecimento em si. Porque acontecimento chamativo, qualquer mangá pode ter. Você pode virar uma página e o personagem morrer. Você pode virar uma página e o personagem nascer asa. Você pode virar uma página e o meteoro cair. Mas o que determina se isso é bem feito? Os editores-chefes da Shonen Jump, em geral, acho que todos eles, falam que a parte mais importante do Kishotenketsu é o Sho, o desenvolvimento. Porque é ele que vai preparar a escada para reviravolta se mostrar no topo do palco, entendeu? Então, o desenvolvimento até o momento da reviravolta é essencial para preparar a reviravolta para ser algo incrível. Então, em geral, você vai ver que o capítulo sempre vai deixar o holofote para a reviravolta e vai preparar esse holofote de alguma forma. Seja usando contraste, como algo não muito importante acontece antes, algo muito importante acontece na reviravolta, seja com preparação para a reviravolta, seja com ritmo devagar e depois rápido, seja com, enfim, qualquer característica que vai fazer uma intensificação do prazer do leitor ao ler a reviravolta. Então, a gente vê aqui, cadê? Tudo isso aqui tá na parte, ó. Tem quantos capítulos? Quantas páginas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ué, bugou? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 páginas. Ainda é um capítulo pequeno em comparação a outros capítulos normais. Mas é uma página a mais do que os últimos 3 capítulos que a gente teve. Então, em geral, a distribuição do Kishotenketsu é 3 páginas de introdução, 5 de desenvolvimento, 10 de desenvolvimento, 8 de reviravolta, é isso? Pera aí. 3 de introdução, 10 de desenvolvimento, 13.
10 varia, né? Varia. 10 ou 8 de desenvolvimento, 5 ou 8 de reviravolta, e aí de finalização varia de 3 até 1 página. É flexível, não é determinado não. Mas aqui a introdução provavelmente são 2 páginas, porque é um capítulo de 17 páginas. No máximo 3, onde mostra o outro lado. Mas isso aqui já pode ser transição para desenvolvimento. Então o desenvolvimento daqui deve ter mais o quê? Umas 8 páginas, porque é um capítulo pequeno. Então vamos considerar isso aqui uma parte de desenvolvimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como é que marca direitinho, né? Na 8ª página do desenvolvimento, o que a gente tem? Toda explicação acontece, mas então, olha só, tá vendo isso aqui? Tá vendo esses 2 pilares aqui? Tem um quadro e 2 pilares. Você sabe para que isso serve na sua cabeça como leitor, mesmo que você não perceba? Esses 2 quadros aqui servem como marcador de transição. Isso aqui faz com que você imagine, mesmo sem perceber, que a tela tá ficando escura e então aparece outra coisa. É um fade in, fade out. Entendeu? É como se a câmera trocasse, tivesse um corte, ou levemente a câmera virasse para o outro lado, enfim, outra coisa acontece. Isso ajuda a suavizar essa quebra, porque você entende que a cena está se desfragmentando quase. E aí, olha só. Ele vai desaparecendo aqui e vai aparecendo aqui. Entendeu? Olha só, um pequenininho, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, exatamente na 8ª página do desenvolvimento, a gente tem o quê? A entrada para a reviravolta. E lembra que a reviravolta muitas vezes é dita como uma mudança de perspectiva, que isso vem muito do poema chinês, que raramente as pessoas comentam sobre isso do Kyoto Tenketsu. E eu fiz meu vídeo de Kyoto Tenketsu, foi o primeiro do YouTube brasileiro. Foi o primeiro mesmo, tá? Primeiro mesmo. E ficou muito popular o tema, que eu fico muito feliz de poder disseminar isso. Mas, em geral, as pessoas sempre acabam só repetindo o que eu falei ou não entrando muito a fundo no que realmente torna o Kyoto Tenketsu especial, que é exatamente a não dependência de conflito. O conflito pode existir, mas a estrutura não depende de conflito, porque ela depende de mudança de perspectiva. Essa que é a sacada. Um conflito pode entrar dentro disso, mas não é necessariamente isso. Então, olha só. Bateu a página 8 de desenvolvimento, foi pro TEM, a reviravolta. O que acontece? Estávamos vendo aqui a discussão das pessoas, vemos a árvore lá em cima, e então a cena muda para o Loki e os outros gigantes. Entendeu? Quando cortou aqui para os outros gigantes, a gente teve uma mudança de perspectiva. Então, novamente, aí mostrando que as regras existem e são executadas pelos mestres. E aí continua, né? Eu vou voltar aqui só pra... Vamos ver quantas páginas são. Deve ser 3 páginas de reviravolta, ou 4. Já que é um capítulo de 17 páginas, deve ser 3 ou 4 páginas de reviravolta. Então vamos lá, uma... que é metade dessa página. Essa página você pode considerar tanto uma quanto outra, porque é meio que na metade aqui, né, que ocorre a divisão. Vamos considerar isso aqui já reviravolta. Então, 1, 2, 3, 4. E aí 2 de finalização. Ou 3... Não, tem mais, viu? Tem mais. Faz página dupla, né? Vamos lá. Pode ser, lembrando que reviravolta pode ser de 5 a 8, tá? Normalmente. E aí você pensar, quando um capítulo é grande ou pequeno, a proporção se mantém a mesma? Não. Normalmente finalização é sempre pequenininha, e introdução também segue mais ou menos de 3 a 5 páginas, não passa muito disso. O que sempre mais altera em capítulos grandes ou pequenos é o tamanho do desenvolvimento e da reviravolta. Aí depois altera o tamanho da introdução e depois da finalização. Em média, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6... Deve ser no 7, né? Vai parar no 7. Eu falei muito pouco, né? É 5 a 8, eu falei 4. Aí eu joguei pela metade do negócio. Tem que ser um capítulo de 10 páginas para ser um negócio desse. Então não era não. Então vai ser 7, né? 7. E aí finaliza com uma de encerramento. Você pode dizer que é 7 ou 6, né? 7 ou 6. 7 ou 6, né? Que eu acabaria aqui. Aqui é com 6, aqui é com 7. E aí você pode ter 1 ou 2 de finalização. 1 ou 2 de finalização. Então tá tudo dentro do padrão. Eu que joguei muito baixo, joguei pra 4. Não sei porque eu pensei 4.
4 é pouquíssimo. Pra um capítulo muito curto ter 4 de reviravolta. Mas vamos voltar, vamos continuar analisando. A gente só viu aqui a métrica pra fazer a brincadeira. Nars, na parte da transição que você falou, da perspectiva das crianças indo pra perspectiva do Loki na cena em que, em que ele está segurando o martelo, aquele fade é praticamente uma mudança de visão na narrativa? Não, tipo, é literalmente isso. É uma técnica de quadrinização pra fazer você mudar a perspectiva da cena, olha só. O fadezinho aqui, fade out, e aqui o fade in. Basicamente isso, em linguagem de edição de vídeo, né? Então vamos voltar a analisar. Deixa eu só pegar minha água. Quero saber quantos de vocês sabiam dessas coisas que eu tô falando. Quer dizer, quem me acompanha já tá ligado em alguns detalhes, né? Aí, cadê? A gente parou aqui, né, antes. Então, vai ter lá a contextualização. Novamente, contextualização, ou seja, desenvolvimento, né, da situação. Os esqueletos que apareceram antes são desenvolvidos aqui. Inclusive, eles aparecem no início do capítulo também, aqui na primeira página, no primeiro quadro. E aparece no diálogo aqui, falando sobre as grandes criaturas que apareceram. Então, mesmo que você já tenha visto antes esses esqueletos, nesse capítulo eles são reintroduzidos, mas de uma forma mais não tão focal, porque no capítulo passado eles eram foco, eles eram a reviravolta, agora eles não são mais. Reviravolta ou cliffhanger, né? Varia às vezes. Você pode juntar várias técnicas diferentes, né? Mas aqui a gente tem o desenvolvimento desses personagens e, novamente, desenvolvimento e contextualização dos inimigos. Certo? Então a gente descobre que, de fato, o poder das rosas ali, dos espinhos, é do Summers, que ele fala sobre essa questão de amor, ele parece ser um cara muito exagerado, né? Sentimental de alguma forma, e aparentemente ele consegue fazer com que o apego das pessoas vire um tipo de arma, né? Então é exatamente a questão da rosa com seus espinhos, né? A gente não sabe se, por exemplo, quanto mais apego a criança tem, mais a pessoa vai sofrer dano ao encostar nela, né? Então, tipo, se é um estranho te encostando, não dá nada. Mas se for seu pai, a rosa machuca muito. Então, ele vai falando aqui sobre coisas e a gente vai descobrindo. Eles falam exatamente sobre esse tipo de poder, né? É uma introdução bem explícita do poder dele. A gente teve uma introdução explícita no início, né? E aqui agora o desenvolvimento explícito, ele explica XYZ. Meu poder funciona basicamente assim. Mesmo se ele não dê os detalhes, ele te dá o detalhe temático contextual para você supor como funciona. E o outro também vai ser apresentado da mesma forma, o Kirin aqui. Lembrando que Kilin e Kirin são a mesma coisa. Kilin é a escrita barra pronúncia chinesa e Kirin é a escrita barra pronúncia japonesa. E aí as crianças andando também vai ganhar mais contexto aqui. E aí o Kirin, eu chamo Kirin porque eu estou acostumado com pronúncia japonesa, demonstra o seu poder na prática, né, que ele consegue manifestar coisa do sonho, dos pensamentos das pessoas. E aí tem uma tradução aqui que fala que a palavra usada para demônio do sonho foi M-M-A, que pode ser pronunciado como Muma. Pode ser uma referência tanto a um Pokémon quanto a um monstro de Anpanman. Então, isso aqui veio da nota da tradução em inglês, né? Essa edição em português aqui ela é baseada em tradução em inglês. Eu vou um pouco mais além, tá? Eu acho... Pô, não vai achar... Vou procurar de forma... Cadê? Puxar. Então vocês vão entender. Por que eles falaram que isso pode ser referência a um Pokémon? Por causa disso aqui, provavelmente. Por causa do Musharna. Muma. Provavelmente o nome da Musharna em japonês deve ser alguma coisa parecida com isso. Vamos ver. Esse é meu chute. Tem na wiki? Japanese name. Vamos ver se tem um nome em japonês. Mushama. Mushama. Por quê?
Aqui, evolui do Muna, né? Por quê? Porque isso aqui é baseado num Baco. Se não tem no Digimon, tem o... Cadê? Oh, qual que é o nome dele? Não é Bakumon, não. Ah, esqueci o nome. Yokai Dream Devourer. Baco, é Baco mesmo. O Baco é essa criatura aqui, ó. Baco, ele é um yokai que devora sonhos. Ele é uma... Esqueci o animal que ele é, vamos descobrir aqui. Ele é baseado no... Ele é baseado no Mo, né? Na criatura chinesa Mo. Aqui, ó. Era o nome dado para um panda gigante. Para um panda gigante do 3º século antes de Cristo. Que viveu também até o século XIX. Certo? Ele era esse bicho aqui, ó. É o tapir, né? Tapir. O tapir, ele é uma criatura mais real, assim, né? Mas também uma criatura que ficou... foi transformada em um bicho mitológico. O tapir, em português... Como é que é o nome dele em português? É a anta? Ou não tem... Tapirus. Anta. A anta... Aí, ó. A gente chama de anta, coitado. Mas o tapir, ele é, na ficção, uma criatura que devora sonhos. Ele pode tanto devorar pesadelos, quanto devorar sonhos, ou causar pesadelos. Aí você vai ter o Tapirmon. Olha lá. Olha o Tapirmon. O Digimon. O Muna e o Musharna são inspirados em tapir. Tá vendo o narizinho? Aqui, ó. Esse narizinho aqui é exatamente a tromba do tapir. E do Baco. Então, eu acho, humildemente falando aqui pra galera da tradução e pra galera gringa que traduziu, que a referência pode ser o Muma ou do Ampaman ou o negócio de Pokémon? Pode. Mas eu acho que o foco original é essa criatura que eu comentei. Ok? Eu acho que o Pokémon é Misdrivus. Será? Vamos ver. Bulbapedia. Vamos ver se é. Misdrivus. Qual que é o nome dela em japonês? Muma. De fato, o nome dela é Muma. Literalmente, né? Ela também come sonho, porque, literalmente, a habilidade do cara é mexer com o sonho, né, dos outros. Isso é bem comum. E ele ainda é um Kirin, que é um mamífero, né, vamos dizer assim. Ela tem ligação com o pesadelo? Pode ser. Pode ser. É possível também. Eu acho, pela característica dele, de interagir com o sonho e... Ele é até apresentado comendo sonho, pô. Ele é apresentado comendo sonho. Sei lá. Talvez não tenha sido intencional, uma coincidência. Mas ok, pode ser ela também. Aí depois a gente tem que ver de onde ela veio, né? Pode ser uma outra coisa derivada do folclore japonês que pode ter alguma coisa a ver ou não. Mas enfim, eu sou time Baco, ok? Eu sou time Baco. E referência a Pokémon o quê? O negócio é fazer referência à criatura mitológica que Pokémon copiou. É isso. Shots fired. A habilidade dele vai além do pesadelo. Então pode ser, mas Baco também pode prender você no sonho. Pode, enfim, manifestar pesadelo. Pode ser várias coisas, né? Mas assim, isso aqui é uma obra que ela não tem obrigação de copiar a realidade nesse sentido, né? Eles podem só se inspirar, o Oda pode só se inspirar e misturar várias coisas diferentes. E pode ser uma referência, é muito mais fácil ser uma referência a Ampaman, porque Ampaman o Oda cresceu assistindo esse desenho infantil. Né? E as filhas do Oda devem assistir até hoje, né? Adorar até agora. Mas enfim, perguntaram, o Kirin é um dragão? Mais ou menos. Um Kirin, ele é muito associado a um cachorro, mas às vezes a um dragão, e às vezes a girafa. Então,
É um negócio estranho. Alguns categorizam ele como um dragão sem asas, quadrúpede. Um dragão canino. Outros categorizam ele como um lobo ou leão, um cachorro-leão. E outros categorizam ele como uma girafa. Kirin no Monster Hunter é um unicórnio elétrico. Às vezes Kirins têm chifres mesmo. Então, varia. Eu aceito um Kirin ser um dragão. Vem da mitologia chinesa, é isso? Eu aceito um Kirin ser um dragão, não tem problema com isso não. Ele é uma quimera? Não. Kirin não é uma quimera. As pessoas que descrevem ele assim, mas o Kirin, ele é um... Quimera é literalmente um animal que é misturado com outros artificialmente. O Kaido é um peixe, né? Então, enfim. One Piece. Seguindo, a gente tem uma demonstração clara do poder do Killigan aqui. E a gente vê... Opa, obrigado. A gente vê o personagem explicando seus poderes, até com alguns detalhes curiosos, e a Gunko trazendo aqui o assunto relevante à tona. Olha que legal, né? A Gunko fala... Isso aqui é o tipo de coisa que as pessoas não percebem quando leem mangá, mas que altera a sua experiência e que, pra mim, muda tudo pra um mangá bom de um mangá ruim. Eles estão conversando, explica os poderes e tal, legal, olha só, tá gostoso, mas não tem caloria porque é de sonho. Isso aí já é uma dica de como o poder dele funciona, que a galera vai teorizar. Show, legal. Mas isso é a parte superficial. A parte narrativa mesmo, como eu mostrei do primeiro capítulo, é coisas tipo isso aqui, ó. Tem um problema vindo aí. Eu vi um certo navio pirata ancorado na vila. O imperador Luffy do Chapéu de Palha está em Elbaf. Ela fala isso. Ela fala isso. Ela fala que o Luffy está na ilha. Na última página do desenvolvimento, a gente vira a página e vai pra onde? Obrigado. Não tinha carne aí, normal não? Tá bom. A gente vai pra onde? Pra onde o Loki tá com o Luffy. Olha que legal. Isso aqui é escrita narrativa boa. Porque não é só uma coisa, o Oda fez várias coisas legais, ele faz a transição de assunto, ele cria um gancho específico de drama na história, caraca, o Luffy tá aqui, no sentido pros personagens. E aí quando você vira a página, tá lá. Entendeu? Tá lá o Luffy. Isso ajuda você a amaciar essas transições, a fazer o ritmo da história fluir de uma página para outra. E aí o cara junta 1, 2, 3, 4, 5 técnicas diferentes, consciente ou não, porque nesse ponto o Oda já faz muita coisa no instinto, né? Ele sempre fez, mas você sempre tem que estar revisando, né? Tipo, escreva bêbado, revise sóbrio. E aqui trocou. Cara, isso pra mim é boa escrita, entendeu? Isso pra mim demonstra detalhes de autores bons. Novamente, não é caraca, o narrador tá puxando o saco do Oda, não é como se só o Oda fizesse isso. Eu sei, mas o Oda mantém uma consistência disso há 30 anos, pô. E não é fácil. Não é fácil. E aí a gente tem aqui a reviravolta do Loki, que tá se fazendo de fortão, mas o Luffy só... Aqui parece que pra mim não deu um soco, não. Ele só encostou o braço. Ele deu um soquinho assim. Tuc. Porque não tem balão de impacto nem nada e ele nem usou haki. Ele só encostou mesmo. Ele deu um... Põe. E o Loki cai. Eu acho legal que aqui o Loki tava mentindo, né? Ele tá, não, eu vou matar todo mundo. Sou muito brabo. Todo mundo desesperado. Não, meu Deus, o Loki vai matar todo mundo. O cara nem aguentava ficar em pé. Então a fandom toda falando, caraca. A fandom caiu no bait. Caraca, o Loki. Meu Deus, é muito poderoso, já era. Com uma corrente de Karoseki. Mesmo assim ele tá de pé. Ele é muito brabo. Aí o Loki, ai, papai, me ajuda. Então, ele blefa, o que faz muito sentido, porque ele é o Loki, né?
E aí aqui a gente vai descobrindo, né? O Luffy ainda tem coisas a tratar com o Loki. A gente descobre que o povo lá odeia ele e que ele tem chifres de fato, o que é bem legal, porque é mais uma conexão entre os gigantes originais e os puxadores de continente, né? E coisas do tipo. E a gente vê como o Loki era filho da puta quando era pequeno, e o Harudinho vai ficando com vontade de matar ele. Mas o Loki fala, mano, você realmente acredita que eu matei nosso pai? Eu falei isso desde o início, né? Ele não matou o pai, botaram a culpa dele de alguma forma, mas ele não é fluxicheiro, ele é um cara problemático, bizarro, de bom coração, não necessariamente bonzinho, mas ele é de bom coração, e mesmo no bom coração não quer dizer que ele é mole, ele é tipo um cara filha da puta, mas ele tem alguma linha de moral, ele não iria matar o próprio pai, mesmo sendo um filho da puta, só que virou o bode expiatório perfeito. O que tu acha do Loki ser irmão do Kaido? Isso é uma teoria? Isso é uma teoria, mano. Medo. Mas enfim, e acaba o capítulo. Com um gancho pra você. Caraca, o Loki não matou o pai e tal. Bom capítulo. Quem matou o pai dele? Minha teoria. De alguma forma, o governo mundial. Por quê? Porque os Shonks, os Shanrocks e a Gunko aparecem na sala do trono destruída com o círculo de magia deles. Ou seja, naquele círculo já estava lá antes. Se já estava no centro da sala antes, é porque eles já foram lá antes. Quando que eles foram lá antes? Se esse castelo não é habitado há mais de 100 anos, sei lá. Eu acho que, de alguma forma, eles foram lá, seja para negociar, seja para fazer alguma maldade, e deu confusão, o pai morreu e o Loki foi culpado por isso. 14 anos? Dá o tempo do Shanrock estar vivo, por exemplo. Ou algum Gorosei. Isso, Saturno precisou colocar símbolo lá. Assim como a Gunko também botou o símbolo para trazer o Kinnigan e o Summers. Esse capítulo justifica o Loki ter acorrentado o martelo. O Loki ter sido acorrentado com o martelo, já que ninguém consegue levantar ele. Fora o Loki. Mais ou menos, né? Não era só deixar o martelo caído num lugar qualquer? Em vez do cara deixar o cara arrastar o martelo com ele? Deixava o martelo caído lá na puta que pariu, pô. Mas, gente, o Crocodile foi preso com o gancho dele. Foda-se. O Crocodile também não largava o gancho dele. Olha um negócio curioso. Eu não ligo pra essa questão de power scale, né? Eu prefiro analisar o capítulo da forma que eu mostrei pra vocês. Vendo essas pequenas engrenagens que tornam a história especial e as pessoas não percebem. Mas essa cena aqui, do Sal encostando na garota. Eu consigo ver alguém que é muito focado em power scale e fala, nossa, o Sol sabia que ia dar ruim e nem usou Haki. Por que ele não usou Haki pra se proteger do que estava acontecendo? Ah, mas o negócio é perfurar do mesmo jeito porque é muito poderoso. Primeiro que você não sabe. Segundo que daí? Só porque você sabe que o forno é quente. Ah, vou meter minha mão no forno quente. Não, tu bota luva. Tu sabe que ia dar ruim de alguma forma. Já ia no Haki, pô. Alguém pode questionar isso, eu não questiono isso, porque eu não ligo de ler história assim. Mas existem esses micro elementos que podem ser justificados de mil e uma formas diferentes, e aí às vezes a pessoa fica travada nisso e não aproveita a história, entendeu? O Sol tem Haki? Tem, a gente viu ele usando Haki nos capítulos passados. Pior, o gancho dele estava quebrado. Eles consertaram um gancho antes de prender. Pois é, né? O governo mundial é muito caridoso. Motivo, Saul gosta de criança e não pensou direito. Próximo. Sim, eu não ligo pra isso. Mas vai ter gente que vai falar isso. Ultimamente, personagem ser burro, não pensar em algo, ou tomar uma ação que você discorda, é visto como furo de roteiro. Não faz o mínimo sentido isso. Mas aí, ó, Vanessa, alguém pode argumentar. Porque a Robin fala, cuidado, Sal. Aquele professor disse pra não encostar na criança, lembra? Ele estava coberto de sangue. Avisaram pra ele que vai dar ruim. Ele fala, isso é... Acho que não tem nada aqui perto pra usar, mas é perigoso deixá-la vagando por aí. Aí você pode entrar numa discussão de horas com alguém que não aceita o negócio.
Por isso que eu acho que apreciar a história vai muito além de lógica e vai muito além. Isso aqui não é farpada pro Carlos, não. Tudo que eu tinha pra falar pro Carlos eu falei lá nos meus vídeos. Tô falando que isso é um comportamento que eu encontro muito na comunidade de anime e mangá. Tipo, às vezes a pessoa fica presa a algumas coisas que tentando fazer com que a história vire o mundo real e acaba não aproveitando a história pela história. Porque mesmo a galera que gosta de One Piece, que é do Power Scaling, faz isso também. O personagem não pode ser burro mais, hoje em dia não, mano. Hoje em dia tem que ser todo mundo Sigma, com aura. Tem que estar aura farming. Se você não tá aura farming o tempo todo, você é beta. E aí se o Sujinwo chora, nego dá nota 0 pro episódio na Crunchyroll. Mano, o que é isso? Não faz muito sentido. Por quê? Porque quebrou a aura dele, mano. Porque, cara, quem que assiste anime hoje em dia, cara? Isso aconteceu, tá? No episódio Solo Leveling, onde ele alcança o objetivo dele, que é algo altamente emocional pro personagem, que ele fez tudo o que ele fez por causa disso, ele chora de felicidade. Aí o povo... Várias pessoas deram nota baixa a ponto de ser o episódio com a menor nota de todas. Aí você fica, mano, como assim? Assim, aí no Twitter alguns comentaram, né? Ah, ele perdeu a aura dele. Ah, 40 episódios pro cara começar a chorar. Gostar muito mais quando ele era frio e calculista. Não ironicamente. Tipo, o episódio... Ah, não, são algumas pessoas. Cara, foi o episódio com a nota mais baixa, eu acho. O que teve a maior quantidade de downvote. Bizarro, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado pra isso não acontecer em One Piece também, entendeu? O Oda faz questão de deixar o One Piece sempre bobo. O tempo todo. Mas, se deixar, sabe como é que é, né? Enfim, capítulo bom. Confirma algumas teorias, abre outras. Capítulo de transição importante. E ele não move muito a história, mas ele prepara o carro pra viagem, sacou? Muito bom. Dá like no vídeo, se inscreve no canal secundário. Vídeo de 1 ano vai ter 50 minutos a parte 2. E é isso aí, compartilhe com os amigos.